Hello guys, Coach Esteban 101 speaking over here. Hoje estaremos conversando sobre como aprendo melhor. Você na sua vida, com certeza absoluta, já foi aprimorando a estrutura que você usa para aprender ou a estratégia que você foi criando ao longo do tempo para aprender melhor. E você pode já se conhecer muito bem ao ponto de você dizer se você está fazendo uma aula ou se você está fazendo algum tipo de curso ou algo assim por diante, de você dizer coisas do tipo: que eu preciso escrever para que a informação encaixe na minha mente. Ou, não, eu preciso realmente ouvir o que está sendo dito. Ou eu preciso começar a fazer o processo. E todos esses tipos de coisas e estratégias que você foi criando ao longo do tempo, é depois de você já passar pelas coisas da sua vida, ou das etapas da sua vida, onde você teve que aprender inúmeras coisas, começando lá desde a creche, que você começou aprendendo, e passando pela escola, a faculdade e assim por diante, depende do estágio da vida onde você esteja hoje. E comumente nós temos 5 maneiras de receber estímulos ou de absorver informações. Seja quando vemos, quando ouvimos, quando cheiramos, quando sentimos o gosto de alguma coisa ou quando tocamos ou sentimos. Então, são os 5 sentidos que temos com relação aos estímulos que recebemos da parte de fora. E todos esses, eles vão criando dentro de você uma representação ou eles vão criando mesmo imagens do que vai acontecer com essa mesma estímulo no futuro. Um exemplo muito claro é o seguinte: se você coloca a sua mão no fogão, o fato de você sentir queimar a sua mão já gerou uma representação e um aprendizado para o seu corpo. Então você absorveu a informação de que você não deve colocar essa bela parte do corpo no fogão porque vai acontecer isso. Isso no aprendizado funciona do mesmo jeito com os idiomas. Porque você vai vendo e vai recebendo estímulos de várias partes para você ir acomodando essas informações. Então, na parte de absorção de informações e segundo a neurolinguística, são chamados os sistemas representacionais, que foram os sistemas definidos para as 4 maneiras de nós absorvermos informação. Então, eles retiraram a parte do cheiro e do gosto, e eles incluíram um que é chamado digital, que vocês já vão conhecer. Então, ao longo desse vídeo, eu estarei falando sobre algum desses sistemas representacionais. Mas antes disso, eu vou te dar um insight geral do que vai acontecer em cada um deles, o que será falado sobre cada um deles e quais que são, logicamente. Porque assim, você sabendo qual que é o sistema representacional que melhor se acomoda a você, você conseguirá saber quais tipos de recursos ou estratégias você precisa para aprender ou aprimorar seu inglês. E eu tenho uma notícia muito boa, e é que lá no meu site, evolvelearn.com.br, você encontrará um teste gratuito onde você conseguirá fazer e você ver o resultado de qual que é o sistema representacional que melhor descreve você, para que assim você consiga entender quais recursos você precisa usar no aprendizado. Pelo próprio nome do sistema, você terá uma informação geral do que acontece nele, mas eu vou aprofundar em alguns itens específicos que vão te dizer melhor como fazer ou como utilizar isso ao seu favor na língua. Então, o nosso primeiro sistema representacional é o chamado do visual. São as pessoas visuais. O nosso segundo sistema é o auditivo, seguido pelo sinestésico e finalizando com o digital. 2 deles, com certeza você já deve ter pensado: cara, eu sou esse aí. Ou quando você viu algum deles, se você não sabe algumas das palavras, quase a chance são que sejam essas 2. Então, o visual, como o seu nome indica, as pessoas que aprendem pelo olho, mas eu vou entrar lá a fundo, mais na frente, sobre eles também. O auditivo são pessoas que aprendem melhor ouvindo, o sinestésico são as pessoas que aprendem melhor sentindo ou passando por experiências, e o digital
não é a pessoa que aprende melhor com aparelho, não é digital, de informática, nem de aparelhos, nem uso da tecnologia, como o seu nome poderia sugerir, senão é o uso da linguagem. Mas o uso da linguagem, esse aqui é um sistema representacional mega interessante, porque ele tem a ver com o seu inner voice, com a sua voz interna. E uma coisa que cabe aclarar é que você, embora tenha um dos sistemas representacionais mais aguçado, vamos dizer, a palavra, não significa que você não tenha características de todos eles. Então você aprende, aliás, de todas essas 4 maneiras, você absorve informação e eles estão linkados diretamente com a comunicação que você tem. E aquele que está aguçado, ele está linkado à preferência de aprendizado, estilo de comunicação e processamento de informações. Um exemplo disso, eu sou uma pessoa auditiva. Isso eu já sabia antes de fazer o teste. Se vocês têm percebido alguns dos conteúdos, sempre estou cantando alguma música, alguma coisa, porque eu estou falando, enquanto eu estou falando com vocês, se eu falo uma frase que me lembra uma música, eu vou cantá-la obrigatoriamente. Ou se eu ouço alguma coisa, absorvo muito melhor essas informações e depois estaremos entrando mais a fundo neles. Então, quais que são as características que estaremos falando no geral sobre cada um desses sistemas representacionais? Primeiro, logicamente, será uma curta e breve descrição do que é o sistema. Então, nessa descrição, vocês saberão algumas das maneiras como a pessoa memoriza, ou algumas características gerais e até físicas da pessoa, coisas gerais tipo a respiração, coisas desse estilo, são bem interessantes mesmo de você dizer, tipo, olha, eu posso perceber se uma pessoa é visual, auditiva, sinestésica ou digital por meio do seu corpo. E acontece muito. E isso tem muito a ver com essas duas imagens aqui, porque existe, como essa imagem indica, talvez, equilíbrio e existe um desequilíbrio. Então a pessoa pode ser em cada um dos sistemas uma pessoa equilibrada, que são as pessoas que estão num sistema de flow. E o que é o flow? Então vamos dizer que é o flow. O flow é o momento, ou esse específico momento da sua vida em que o tempo passa muito rápido, que você sente que está fazendo as coisas, que tudo está acontecendo certo, que está dando tudo bem. E esse momento é um equilíbrio seu, na sua vida. E quando você sente isso, seu sistema representacional mais aguçado, ele tem umas certas características que ditam a sua maneira de agir, ou a sua maneira de aprender. E assim como tem um momento de equilíbrio ou de flow, existe o desequilíbrio, que é aquele momento onde a pessoa, se o seu sistema representacional está em desequilíbrio, ele pode já sair à tona algumas coisas negativas da tua vida, da tua personalidade, ou da tua maneira de aprender. Então, o desequilíbrio, ele acontece quando estamos sofrendo situações de estresse. Stress. The big thing, a terrible thing called stress. E é muito perceptível também pela maneira que a pessoa age. Então, claro, na descrição vocês conseguirão saber algumas características físicas da pessoa, físicas não, senão de movimento, de body language, que vão te dizer qual que o sistema que possivelmente essa pessoa é. Flow, o sistema de flow, que quando a pessoa está em equilíbrio, uma pessoa em equilíbrio vai ter umas características muito pontuais, igual na situação de estresse. E além disso, tem um maior desafio dessa pessoa, porque quando você tem um sistema representacional muito aguçado, muito forte na sua vida, como por exemplo o meu, que é auditivo, existe um grande desafio para esse tipo de pessoa, que são coisas que vêm com o seu sistema representacional. Então vocês vão aprender qual que é o maior desafio de cada um dos sistemas. Esse acento não vai. E assim como existe o maior desafio, nós podemos perceber qual que é o sistema representacional de uma pessoa por meio das palavras que ela usa. Olha só que interessante. As palavras que você usa vão te dizer, ou vão te dar uma dica de qual que é o sistema representacional. Então nós estaremos falando sobre palavras-chave de cada um dos sistemas. E finalmente também vocês terão uma ideia geral de como
posso usar isso ao meu favor para aprender inglês ou para aprender qualquer coisa na vida. Só que eu falo mais na questão dos idiomas, que você sabe que esse é um negócio que eu amo, os idiomas. Então você como pode aprender inglês melhor usando ou sabendo qual que é o seu sistema preferencial. Então vamos colocar aqui English. Lembrando vocês que lá no meu site evolvelearn.com.br vocês poderão ter acesso a um teste gratuito, uma avaliação gratuita desse teste visual para você saber se você é uma pessoa predominantemente visual, auditiva, sinestésica ou digital. Então entre lá, confira sem problema e você depois pode assistir novamente o vídeo de acordo com o sistema que você seja. Tendo isso presente, vamos passar a falar sobre o nosso sistema visual, onde saberemos a descrição, o equilíbrio, o desequilíbrio, o maior desafio da pessoa visual, as palavras-chave para essa pessoa visual e como é que isso é aplicável no inglês. Segundo o Rainer Institute, as pessoas visuais compõem aproximadamente 20% da população e elas são pessoas que fisicamente falando ou características comportamentais da parte física do corpo tendem a sentar erguidos e com a mirada sempre para cima e muito erguidos nas cadeiras. Eles tendem a sentar na parte da frente da cadeira. Eles tendem a respirar com o topo do pulmão. Então você vê como a respiração incha aqui na parte do topo do pulmão. São características muito normais deles. São pessoas comumente organizadas e elas se ligam bastante na aparência. Se você é aquelas pessoas que são predominantemente visuais, você aprende mais por meio de imagens. Os sons que estão ao redor tendem a não distrair muito você, porque você é uma pessoa que está mais focada na parte dos olhos, ou o estímulo que vem para a parte dos olhos. Isso faz também que você vai criando várias e muitas imagens mentais. Então, as pessoas visuais tendem a viajar mais. Então, viaja na mente. Assim como existe aquele ditado de viajar na maionese, a pessoa viajou na maionese, é porque às vezes elas criam uma representação tão louca que eles vão ficando viajando lá. Ou são aquelas pessoas que se perdem quando eles estão, você está falando com elas e você vê que o olho dela foi lá para longe e que dentro dela você... Isso é uma pessoa predominantemente visual. Agora, esses tipos de pessoas existem em equilíbrio e em desequilíbrio, como já tínhamos falado anteriormente. E em equilíbrio são quando elas estão no estado de flow, quando estão se sentindo bem. Em equilíbrio, uma pessoa visual. Em equilíbrio, um aprendiz ou um sujeito visual é um bom organizador. Além disso, é um bom comunicador. Tem uma aparência arrumada. E finalmente uma característica muito boa, muito top, que vai funcionar bastante no aprendizado dos idiomas, é que eles têm uma memória fotográfica. Então a memória fotográfica é basicamente quando a pessoa consegue tomar uma imagem mental do momento e relembrar muitos detalhes dentro dessa imagem. Um exemplo de memória fotográfica é você pensar nesse momento sobre o final de semana passado. Pega uma imagem específica e tenta lembrar quantos mais detalhes dela você consiga. Então, quantos mais detalhes você consiga ver, pode dar um indício que você pode ser ou não uma pessoa visual. E assim como existe o visual em equilíbrio, existe o visual em desequilíbrio. Bem possivelmente, se você é um visual em desequilíbrio, ficou maluco com esse negócio aqui, porque para vocês a aparência realmente importa muito. Então tudo isso aqui distrai. Se você é um visual em desequilíbrio, você percebe erros na parte das coisas que estão aqui e você vai se distraindo com isso, porque seus olhos eles vão procurando informação. Então o visual em desequilíbrio está ligado demais da aparência. Isso aqui é só uma brincadeira, gente. Voltando já melhor, o visual, a pessoa visual, o sujeito, o aprendiz visual, ele é uma pessoa que não é um bom ouvinte por natureza, porque eles estão com os olhos sempre procurando as informações e não com as orelhas. Então, ouvinte.
tem uma tendência muito alta a ser perfeccionista. Então eles querem tudo que seja perfeição porque você tem muito estímulo pelo olho e precisam que as coisas sempre estejam direitinhas e organizadas demais. Então tem que estar sempre à perfeição. Ele, em desequilíbrio, pode ser uma pessoa extremamente desorganizada. Então, olha só que engraçado, porque temos perfeccionista mais desorganizado. Como assim, Esteban? Fala esse negócio, como é que é isso aí? É basicamente uma pessoa em desequilíbrio, né? Todo mundo em desequilíbrio é igual. Então, um deles pode exibir uma característica de perfeccionismo e outro aprendiz visual pode exibir características de desorganização. E por último, é uma pessoa que se preocupa demais com as coisas. Então, se você é uma pessoa que sempre está se preocupando com as coisas, pode fazer parte desse 20%. E eu vou te dar um tip, uma dica muito simples. Relaxa um pouco. Então, essas são as características, uma descrição geral na parte visual, uma pessoa visual em equilíbrio, em desequilíbrio. E agora vamos conhecer qual que é o maior desafio dessas pessoas predominantemente visuais. Vamos conhecer quais são algumas das palavras-chave ou frases que ele pode estar usando e como você pode usar isso para alavancar seu inglês. Boom! O maior desafio para uma pessoa predominantemente visual é a flexibilidade. Eles têm a sua própria visão do mundo. E como seu nome indica, visual tem a sua própria visão do mundo. E eles se demoram muito mais tempo em se adaptar às mudanças. Como que isso pode afetar seu processo de aprendizado? E eu falo, se você é uma pessoa que está acostumado a uma metodologia específica e você é muito visual, quando é apresentado com um jeito diferente de trabalhar ou quando é apresentado com uma maneira diferente de receber as informações, você vai relutar no início e vai passar um processo mais longo para se adaptar a isso. Então, cuide muito disso, porque às vezes isso pode te atrapalhar bastante o fato de você estar pensando e se preocupando demais como uma pessoa em desequilíbrio e não estar aproveitando tanto quanto poderia, porque toda metodologia é boa, senão ela não existiria. Então, existem pessoas que se adaptam melhor a umas e existem pessoas que se adaptam melhor a outras. Então, tenha isso presente. E as pessoas visuais têm um discurso específico, alguns tipos de palavras específicas, e eu vou te colocar aqui algumas das frases que eles comumente usam, ou o início das frases que eles comumente usam. Frases do tipo, eu vejo que tal coisa, vejo que, é preciso enxergar, the big picture, enxergar. Posso me ver fazendo isso? Posso me ver fazendo isso? Então são gírias, ou jargões, ou palavras que são muito voltadas, que estão do olho. Tem ditados que sempre estarão usando com relação aos olhos. E isso você pode ir percebendo, se você presta muita atenção, um cuidado minucioso a como a pessoa se comunica, você poderá enxergar isso aí. E no inglês, como é que vamos desenvolver o inglês como uma pessoa visual? Vamos lá! Primeira coisa que eu vou te dizer, logicamente, é use imagens, use e abuse das imagens, que as imagens sejam full color, crie imagens mentais, represente as imagens do que você aprendeu, que cup é xícara. Faça uma imagem de uma cup e de uma cor específica, características grandes, pequenas, assim por diante, que vai te ajudar bastante. E além disso, você pode usar diagramas para estruturar as coisas na sua mente. Então você pode estudar usando diagramas, cria imagens mentais, como já te falei. Olha, é importante que as imagens mentais sejam Full HD ou resolução 4K, significa que quanto mais detalhe, mais detalhes vívidos, melhor, porque você vai conseguir absorver melhor essa informação, o que vai te fazer tomar mais proveito dessas ferramentas ou recursos. Os flashcards são esses tipos, esses papelzinhos que você coloca de um lado uma coisa e do outro outra. Pode ser de um lado uma palavra e do outro lado uma imagem. E existem
maneiras que você pode estudar com flashcards. Pode procurar vídeos aí no YouTube que pode te ajudar para isso. E nos flashcards, existem também alguns aplicativos tipo Quizlet, onde você pode estudar usando flashcards. E você pode colocar cores, pode ver uma imagem do outro lado da palavra e assim por diante. Aliás, ali no Quizlet, você pode entrar, colocar Coach Esteban 101 e você achará as 101 palavras mais comuns na língua inglesa e as 101 palavras mais comuns para Business English também. E também você pode usar as redes sociais. Como que eu posso usar as redes sociais? Me diz, por favor, porque eu amo as redes sociais e seria uma coisa mega top saber disso. Gente, as redes sociais tipo Instagram, Facebook, Pinterest, e eu vou te falar mais na questão do Pinterest e do Instagram, proporciona normalmente algumas contas de pessoas que se dedicam a colocar dicas em inglês por meio de imagens. Então você procura pelos próprios hashtags em inglês, ou English is fun, ou Grammar English, ou English is easy, assim por diante. Você procura lá, coloque a palavra que você preferir, e quando você está scrolling, vão aparecer essas imagens com dicas que vão te ajudar bastante. Então você que é visual, aproveite o uso das redes sociais para isso. Então, fazendo um recorderes em uma palavra em espanhol, uma lembreres seria no português, e se não existe, ressignifica, seria o visual. Pessoal, 20% da população aprende por meio dos olhos, normalmente se liga bastante nas aparências, senta erguido na cadeira, olhando para frente, senta na parte da frente da cadeira, respira com a parte do topo do pulmão, pode estar em equilíbrio e desequilíbrio, dependendo disso, pode ser uma pessoa organizada ou desorganizada ou perfeccionista. Fala a frase do tipo, eu vejo o que, eu preciso enxergar, posso me ver, blá 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 blá. Seu maior desafio é a flexibilidade. Se você fez o teste e deu visual, se liga bastante nisso, porque isso pode estar atrapalhando bastante no teu aprendizado da língua. E se você não fez o teste ainda, entra lá no evolvelearn.com.br e procura pelo teste de sistemas representacionais ou como eu aprendo melhor, que você poderá ver qual que é o seu sistema. E para inglês, use diagramas, imagens mentais, mental pictures, flashcards e as redes sociais. Alright, guys? Isso aí por sistema visual. That's it for today. Coach Esteban 101 speaking over here, and bye bye bye.